Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Cura pelas Mãos, que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu Instagram. O objetivo desse projeto é poder ajudar profissionais que já trabalham com massagem ou que querem começar nesse mercado terapêutico a se tornarem uma referência e com isso aumentarem em até 4 vezes o seu faturamento. E o tema que eu trouxe para a live de hoje é como calcular quantas sessões indicar para cada paciente. Tenho certeza que essa é uma dúvida muito comum entre os profissionais e nessa aula eu vou te ajudar a acabar com aquela insegurança na hora de definir o número de sessões para o plano de tratamento para cada caso do seu paciente. Para quem tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, um prazer te receber nessas lives. Toda segunda-feira às 20 horas e toda terça às 20 horas, segunda e terça às 20 horas, toda semana a gente tem esse encontro marcado aqui no Instagram. Na segunda-feira com o projeto Cura pelas Mãos e na terça-feira eu venho aqui com o projeto Nath Me Ajuda, amanhã, então terça-feira a gente tá aqui de novo. E amanhã o objetivo é entrar ao vivo para tirar dúvidas de vocês. Chamo para participar ao vivo, quem estiver aqui. Ou vocês podem mandar as dúvidas aqui nos comentários, enfim. Quero saber quem tá aqui. Quem tá aqui pela primeira vez, manda para mim aqui um hashtag primeira vez, para eu saber que você é novo aqui. Para quem já é aluno, manda para mim aqui um hashtag o número da sua turma, para eu saber que você também tá presente nessa aula. E vamos aguardar um pouquinho, só para dar tempo de todo mundo entrar e a gente já começar então a abordar sobre como calcular quantas sessões indicar para cada paciente. Quem aqui sempre fica inseguro na hora que vai montar o plano de tratamento? Espero que a minha internet ajude. Mas vamos lá. Conta aqui pra mim, quem fica inseguro na hora de montar um plano de tratamento e definir quantas sessões você vai indicar para cada paciente? Coloca pra mim aqui um hashtag fico inseguro para quem tem essa dificuldade. Enquanto isso, deixa eu ver aqui. Michele Pinheiros, turma 14. Boa noite, professora. Boa noite. Massoterapeuta Diana, primeira vez. Seja bem-vinda. Espero que essa seja a primeira de muitas, que você tire muito aprendizado hoje e que volte para os nossos próximos encontros. Neuza, turma 14, Luciana, turma 14. Ó, pessoal da turma 14, lembrando que essa semana a gente tem um webinário e vocês têm que me entregar uma tarefinha, que é o desafio. Maria Gomes, turma 14, Leonora, turma 14, Gerisvaldo, primeira vez, seja bem-vindo aqui também. Graciela, ela colocou um hashtag, não saiu o número, mas se eu não me engano é turma 14. Simone, da turma 11. Ana Araújo, turma 14. Kazumi, turma 14. Edicleia, também turma 14. Turma 14 participando em peso aqui, muito bem. Ana Araújo, também se eu não me engano é turma 14. Legal. Mais alguém aqui pela primeira vez? Pati Massagens, turma 14. Vamos ver, quem aqui fica inseguro? Ó, Denise Lima, terapia corporal. Hashtag fico insegura. Gerisvaldo, fico inseguro. Ana Araújo, fico insegura. Edicleia, eu fico. Quem mais aqui que tá aqui assistindo a gente? Para vocês que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, manda aqui para mim um hashtag primeira vez para eu saber que você está participando aqui pela primeira vez. Ó, tem mais gente aqui. Sandra Mene, eu primeira vez. Eber Camilo, primeira vez por aqui. Luciana Fersi, também eu primeira vez. Suelen, quanta gente que está chegando aqui pela primeira vez. Espero que vocês aproveitem muito, que vocês aprendam com esse conteúdo e já anotem toda segunda-feira aqui no Instagram às 20 horas, live segunda e terça-feira às 20 horas. Marli Lima, oi Natália, primeira vez, boa noite Marli, seja bem-vinda.
Lucimar Pires, eu também fico insegura. Graciela, eu fico insegura. Para quem tá chegando agora, o que eu perguntei, a live de hoje é sobre como calcular quantas sessões, né, eu vou definir para cada paciente. E a minha pergunta é: quem fica inseguro aqui na hora de definir os números de sessões que você vai indicar para cada paciente? Manda aqui um hashtag Fico Inseguro. E você vai aprender hoje como calcular e vencer essa insegurança. Débora Damasceno, fico completamente insegura. Mason Bronze, eu estou muito insegura ainda. Olha só. Tinha certeza que isso era... que era uma dúvida muito comum. Vamos lá, então. Suelen também fica insegura. Vera, massagem terapêutica, fico insegura. Maria Garcia, Maria que é lá de turmas bem anteriores. Bom, gente, então vamos lá. Deu para ver aqui, né, que muita gente fica insegura na hora de montar o plano de tratamento e definir quantas sessões para cada paciente. E aí, para você que respondeu que fica insegura, conta aqui para mim o que você acha, né, que é o principal motivo dessa sua insegurança. Por que definir quantas sessões para um plano de tratamento de cada paciente? Qual é o motivo da sua insegurança? Né? Por que é tão difícil para vocês definirem quantas sessões vão ser necessárias para tratar a queixa daquele paciente? Vamos ver. Quero saber, hoje eu quero conversar bastante com vocês, quero um feedback então de vocês. Qual é o motivo, na sua opinião, né? Qual é o motivo dessa sua insegurança? Tô vendo aqui, ó, Nath Lisboa, turma 6. Enquanto vocês me respondem, vou vendo aqui os comentários. Eva Ferreira, primeira vez. Para quem tá me mandando solicitação de participação, hoje a live ela tá um pouco mais curtinha. Se der tempo no final eu chamo alguém para participar. Mas se não, volta amanhã às 20 horas que nós estaremos aqui para chamar quem quiser participar ao vivo. Então vai lá, vocês que responderam aí que ficam inseguras, ó, Maria Vieira também, hashtag insegura. Massoterapeuta Diana, insegura. O que vocês acham que gera essa insegurança? Lucimar respondeu de não conseguir o resultado desejado. Luanara, primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Maria, já tive cliente que mesmo com 10 sessões não obteve tanto resultado. Graciela, é porque estou iniciando tudo muito novo. Socorrinha, falou aqui, ó, falta um diagnóstico correto. Maria Vieira, porque ainda sou insegura na avaliação, agora que estou começando a avaliar. Vera, massagem, porque cada dor tem uma causa diferente, aí nem sempre é a mesma quantidade para as pacientes. Edicleia, porque cada organismo tem uma evolução. Ana, dependendo do estresse, fico na dúvida se 5 ou 10 sessões. E no caso de patologia como fibromialgia, se aconselho mais de 10 sessões para ver a pessoa satisfeita. Massoterapeuta Diana, estou iniciando, por isso me sinto insegura. Espaço Libélulas, o que gera segurança, que gera insegurança, né? É não estudar e não praticar. Márcia de Paula, a incerteza de qual vai ser a resposta corporal da cliente. Show! Bom, então vamos lá. Vou mandando aqui as respostas que eu vou lendo aos poucos. Então, para vocês que comentaram aqui, que tem insegurança, explicaram aqui qual é o motivo, né, dessa insegurança. Cada um falou uma coisa, uns acham que é
dificuldade é porque não sabe um diagnóstico, outros não tem muita ainda segurança para avaliar, não sabe qual é a causa da dor, não sabe como o organismo do paciente vai responder. Vou fazer uma terceira pergunta. Qual é o critério que vocês usam para determinar? Qual critério que vocês estão usando no momento, tá? Para quem está atendendo, para quem já atende, já trabalha. Qual é o critério que vocês usam para determinar o tempo de tratamento ou o número de sessões para cada paciente? Né? Já que vocês me falaram que sim, tem insegurança, que vocês falaram vários motivos aqui que levam à insegurança, então eu quero saber, para quem já está atendendo, já quem atua, ou para quem ainda não começou, se quiser falar a opinião também, fica à vontade. Mas qual é o critério que vocês usam para determinar o número de sessões no plano de tratamento de cada paciente? Vai lá. Enquanto isso, vou ler as outras respostas aqui. Maria Vilma. Não tô assistindo às aulas porque meu celular não abre os links. Maria, você precisa conversar com o nosso suporte. Ele vai te orientar. Talvez você tenha que atualizar alguma coisa no seu celular para estar assistindo essas aulas, tá? Mais Bronze tá falando, Natália, eu me acho inexperiente ainda nos protocolos e com conhecimento de antes nem sempre obtinha resultado. Mais Bronze Z. E com conhecimento de antes nem sempre obtinha resultados positivos. Se você é da turma 14, eu acho que ainda nem saiu para vocês a parte prática, tá? Dos protocolos. Então, aguarda que vocês vão aprender na prática aplicar os protocolos. Maria, agora na pandemia a prática está sendo difícil. Olha, eu vou falar por mim, Maria, e por muitos, né, alunos do método Natália Tanaka. Depende muito do seu posicionamento, depende muito da sua autoridade e da sua referência aí onde você tá. Eu sei que você teve uma mudança, né, recente, então talvez, como você tá chegando num lugar novo, vai levar um tempo até você conquistar a sua cartela de clientes e realmente esse período acabou prejudicando, tá? Mas se você tá divulgando o seu serviço, se você tá gerando conteúdo, se você tá gerando valor, o que eu posso te dizer é que nesse momento de pandemia, aumentaram o número de casos de procura e de demanda de pacientes com queixas de dores físicas e emocionais. E quando o paciente tá com dor, independente o nosso serviço é um serviço essencial, então a gente pode estar atuando. E quando o paciente está com dor, independente de pandemia ou não, ele não deixa de se tratar. Lógico, vão ter alguns pacientes que, às vezes por pertencer a um grupo de risco, às vezes pela idade, às vezes pelo grau de medo da pessoa, pode ser que eles evitem. Mas no meu caso, eu tô com a agenda lotada e tenho alunos também que estão com uma agenda assim lotada, pacientes alunos que não estão conseguindo atender toda a demanda numa semana, estão tendo que marcar paciente lá pra frente, para as próximas semanas, porque não tem mais horário. O que dificulta um pouquinho é que a gente precisa espaçar mais o intervalo entre um atendimento e outro, então a gente acaba perdendo alguns horários, mas não pela falta de demanda, mas muitos alunos estão com falta de horário, por conta de ter que organizar essa agenda um pouco mais espaçada, né? Vanessa, a insegurança é quando não consigo identificar a causa das dores. Kazumi, teoricamente, depois de assistir uma aula extra do Masterclass, eu fiquei um pouco mais preparada para fazer um plano, mas não coloquei em prática ainda. Mas em breve você vai estar colocando em prática e vai estar me contando aqui todos os resultados. Maria Garcia, dentro do objetivo que o paciente almeja, né? Esse é o critério que você usa para determinar o número de sessões. Socorrinho, meu critério é uma boa anamnese e o exame físico. Espaço libélulas, o critério, né? A pergunta foi: qual é o critério que vocês usam na hora de determinar o número de sessões? Espaço libélulas, tá falando, depende do grau da dor do paciente.
Terezinha, suas aulas são ótimas, obrigada. Mila, eu converso com o cliente, o que você fala sobre a ficha de anamnese, deixar ele falar sobre a dor. Só lembra que você tem que fazer perguntas direcionadas, não deixar ele falar livremente, tá? Você tem que saber pontuar aquilo que é importante e relevante para sua avaliação. Vera, usa o critério da avaliação e uma primeira sessão para a partir da segunda eu saber a quantidade. Mas isso foi você que me ensinou. Show, sensacional. Quem mais tá aqui? Zurá. Na terapia, minha experiência é pouca, mas varia muito da causa. Márcia de Paula, digo que o tempo que precisa fazer as sessões são incertas, vai depender da resposta corporal, sem muito critério. Essa não é a melhor forma de você abordar o paciente e passar um prognóstico para ele, tá? Porque daí você gera uma insegurança no seu paciente. Imagina você ouvindo isso de um profissional. Olha, não sei, vai depender, a gente vai ter que ir fazendo e aí a gente vê como que é, como o seu organismo vai responder. Isso não passa credibilidade, não passa autoridade pro seu paciente. Vai gerar uma certa insegurança. Coradi estética, depende porque a maioria não quer ficar pagando, acham caro. Aí acabam vindo uma ou duas sessões, eles melhoram e não vem mais. Então, olha só. Do jeito que você falou, né? É como se a culpa disso fosse do paciente. Não quer ficar pagando, acham caro, aí acabam vindo uma ou duas sessões, melhoram e não vem mais. Mas isso aí a culpa é sua. Você não está sendo vista como autoridade, como referência pelos seus pacientes. Porque quando você é vista como referência, como autoridade, os pacientes, eles pagam pelo seu serviço sem reclamar, sem pechinchar, quando eles confiam que você vai ser a profissional que vai resolver o problema dele. A pessoa, quando tem dor, ela paga quanto puder para acabar com aquela dor. Desde que ela te enxergue como uma referência, como uma autoridade, desde que você mostre para ela da importância de estar fazendo um plano de tratamento para que ela alcance a cura, tá? Então tá faltando você deixar claro isso para os seus pacientes, você se posicionar. Maria, aqui está bandeirão preta. Bandeirão preta, eu não entendi muito. Maria, fisioterapia é essencial, massoterapia não é considerada essencial. Os serviços de saúde, se você está tratando uma dor física ou emocional do seu paciente, é um serviço essencial, você concorda? Você está ajudando na saúde física e emocional do seu paciente. Vera, minha clientela aumentou, já estão fidelizados, muito bem. Tem gente falando aqui, ó, trabalho com 10 sessões. A Vanessa, trabalho com 10 sessões, cada paciente tem uma resposta. Mesmo sendo o mesmo problema, caso as dores sarem nas primeiras, continuam como prevenção. Então, você não pode usar o 10 como um coringa, e era até isso que eu ia falar, né? Quem aqui usa, né, o número 10 sessões como um coringa e indica 10 sessões para todo mundo, e aí se a pessoa responde mais rápido, como você falou, usa o restante para uma manutenção. Às vezes, o seu paciente precisa de 2, 3, 5 sessões e você indica 10 e muitas vezes você pode perder um paciente que não tinha condições de fechar as 10, mas que tinha como fazer 2, 3, 4 e você resolveria o problema dela, tá? Então, não pode colocar tipo 10 como um número coringa. Eu vou indicar 10 para todo mundo e aí se fizer 10 e não melhorar, eu falo para ele que precisa mais. Se ele fecha 10, mas melhora em 5, as outras 5 eu uso para manutenção. Ah lá, outra, For Fisioestética. Tenho feito pacotes de 10 sessões e seria reavaliado para ver se o resultado foi satisfatório. Então, mais uma vez, vocês não podem determinar o número 10 como um coringa para todos os casos. Quem mais? Espaço... Bom... Acho que é isso. Então, vamos lá.
Então, o que eu perguntei foi qual critério que vocês usavam, né? E para algumas pessoas aí que acabaram relatando que usam 10, acabam indicando 10 sessões como se 10 fosse o número coringa e usado para todos os casos, essa não é a maneira mais correta de vocês calcularem quantas sessões indicar para cada caso, não é o critério que vocês devem usar na hora de determinar quantas sessões indicar para os pacientes, tá? Bom, vamos lá então. Eu acredito que o principal motivo que gera essa insegurança nos profissionais, né, foi até legal poder conversar aqui com vocês, para poder saber um pouquinho como vocês pensam, como que vocês estão agindo, como vocês estão fazendo aí no dia a dia de vocês. Porque quanto mais eu conheço as dores, dificuldades, limitações de vocês, mais isso me ajuda a estar trazendo e produzindo conteúdo. Deixa eu só ver aqui. Maria Vieira falou assim, ó, estou começando agora a fazer plano de tratamento. Dor lombar, fiz um plano de 4 sessões. Fibromialgia, 5, uma por semana. Depois faremos uma mensalmente, tá? Então, assim, o importante é vocês aprenderem vocês desenvolverem um raciocínio de como é que vocês vão calcular quantas sessões vocês vão estar indicando e não ficar chutando. Não usar o 10 como um número coringa e nem também ficar chutando. Vamos aproveitar que agora eu vou entrar no conteúdo, aproveitar todos vocês que estão aqui, que participaram de alguma forma, que responderam. Vou pedir agora mais uma ajudinha de vocês. Vamos todo mundo, às vezes eu esqueço, né, de falar isso, mas vamos todo mundo clicar aqui nesse triângulozinho, nesse aviãozinho que tem no canto inferior direito aqui da tela de vocês e compartilha essa live com pelo menos 5 pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas com essa live, profissionais também da área, colegas aí da área. Compartilha essa live para a gente aumentar aqui o número de pessoas ao vivo. E assim que você compartilhar, manda aqui para mim um hashtag. Já compartilhei para você, para saber que você está colaborando, tá bom? Bom, então eu acredito que o principal motivo que gera essa insegurança, né, nos profissionais na hora de passar o prognóstico para o paciente. Vocês sabem o que é prognóstico? O prognóstico é você sentar com o seu paciente depois de ter feito uma avaliação e passar para ele qual técnica que você vai estar utilizando, qual é a técnica mais indicada para o caso dele. Você está passando para ele quanto tempo, né, vai levar um tratamento, quanto tempo vai levar para ele poder começar a ter uma melhora, quantas sessões vão ser necessárias, qual é o intervalo entre as sessões. Tudo isso é o prognóstico e os possíveis resultados e o que ele pode esperar daquele tratamento. Então, isso significa prognóstico. Obrigada para quem então já compartilhou. Mila, Márcia de Paula, Nídia, Ângela, Maria de Fátima, todas vocês que compartilharam. Massoterapeuta Diana, Elide Sidera, muito obrigada. Michele Pinheiros, tá? Então, o principal motivo, né, que gera essa insegurança nos profissionais na hora de passar esse prognóstico para os pacientes sem dúvida, é você não saber avaliar e não saber diagnosticar o paciente. Então, pensa só, se você não sabe quais são as informações relevantes que você tem que colher no exame clínico do seu paciente, se você não sabe quais testes específicos você tem que aplicar no exame físico, se você não sabe quais são os músculos que podem estar envolvidos e que você precisa palpar em busca de bandas musculares tensas e pontos gatilhos, se você não sabe como confirmar ou excluir, né, as hipóteses de diagnóstico, como é que você vai determinar quantas sessões vão ser necessárias para aquele paciente e quanto tempo vai levar o tratamento dele, tá? Então, sem dúvida, o principal fator que gera insegurança de você não saber determinar a insegurança na hora de passar um prognóstico para o seu paciente é você não saber avaliar e diagnosticar. E para você ter mais segurança para avaliar e diagnosticar os seus pacientes, você precisa
sempre buscar cada vez mais e mais conhecimento. Você precisa entrar no campo de batalha, você precisa atender mais, você precisa ter um passo a passo, uma metodologia que te ajude, né, nesse processo. Porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais prática você tem, quanto mais pacientes você atende, você vai tendo mais experiência, você pode comparar os casos, isso vai te dando mais confiança na hora de passar um prognóstico para o seu paciente, incluindo nesse prognóstico quantas sessões serão necessárias, qual o intervalo entre as sessões e quanto tempo o paciente vai demorar para ter essa melhora, né? E aí tem um erro que muitos profissionais cometem, né, na hora de passar o prognóstico para o paciente, que é se basear em falsos diagnósticos que são obtidos a partir de exames de imagem e de testes ortopédicos. Para quem me acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu já falei muitas vezes aqui, eu tenho até inclusive uma live lá no meu YouTube, onde eu falo sobre a importância e o papel dos exames de imagem, né, na avaliação, no diagnóstico e no tratamento dos nossos pacientes. Vários estudos já comprovam que em 70% dos casos, a causa da dor dos nossos pacientes não está relacionada à alteração presente no exame de imagem. Então, se você passa para o seu paciente um prognóstico, incluindo número de sessões, intervalo entre as sessões e o tempo de tratamento, baseado num diagnóstico a partir de um exame de imagem, você pode cometer um erro. Do mesmo jeito que se você se basear o seu prognóstico baseado em, se você passar o prognóstico para o paciente baseado em alguns testes ortopédicos, alguns estudos também já mostram pra gente que muitos testes ortopédicos, aqueles monte de teste que a gente fica aprendendo na faculdade, né, para ombro, para túnel do carpo, para síndrome, lesão do manguito rotador, síndrome do túnel do carpo, enfim, vários testes testes ortopédicos, eles não têm muita confiabilidade clínica. Tanto que é recomendado que os testes ortopédicos sejam aplicados em grupos, que é chamado de clusters. Aí você aplica 3, 4, 5 testes ortopédicos, se 3, 4 derem positivo, daí você pode confirmar, mas cada teste aplicado de forma isolado, ele não te dá muita informação. Então, esse é um erro que muitos profissionais acabam cometendo. Basear o prognóstico, né, através de em exames de imagem e em testes ortopédicos. E aí, como os exames de imagem, em 70% dos casos, os exames de imagem, as dores do paciente não estão relacionados aos exames de imagem e os testes ortopédicos, eles apresentam baixa confiabilidade, isso vai comprometer vai comprometer tanto a sua avaliação, o seu diagnóstico, o tratamento e o prognóstico do seu paciente. Ah, Natália, então quer dizer que eu jogo tudo fora a informação que eu adquiri nos meus cursos, na minha faculdade, então isso não serve para nada? Não é bem isso que eu tô falando para vocês. O que eu tô falando é que se você se baseia somente nos exames de imagem e nos testes ortopédicos, né? Se você basear a sua avaliação, seu diagnóstico, seu tratamento e o prognóstico do paciente somente em exames de imagem e nos testes ortopédicos, isso vai te deixar inseguro, vai te deixar confuso, você não vai alcançar resultados surpreendentes em poucas sessões com seus pacientes. Você precisa ser capaz, né, de entender a linguagem da dor do seu paciente. E se você quiser saber mais sobre o que é e como se comunicar com a dor do seu paciente,
Tem uma live lá no meu YouTube, vocês podem assistir. Depois que acabar essa live, vocês podem entrar lá no meu canal do YouTube e assistir uma live que chama 4 erros na massagem que fracassam seu tratamento. Acho que é isso, 4 erros na massagem que fracassam seu tratamento. É o nome da live, vocês podem ir lá e procurar essa live que eu explico para vocês como é que vocês vão fazer essa linguagem, como é que vocês vão se comunicar com a dor do seu paciente e ter essa capacidade de se comunicar com a dor do seu paciente vai fazer com que você seja muito mais efetivo na sua avaliação, no seu diagnóstico, no seu tratamento e no seu prognóstico, para que você não fique dependente somente de exames de imagem e de testes ortopédicos. Eu, normalmente, quando o paciente chega para mim, que ele já passou no médico, já fez exame de imagem, já tomou medicamento, ele traz o exame de imagem, eu não olho o exame de imagem antes de fazer a minha avaliação, tá? Porque uma coisa é o diagnóstico médico. É uma hérnia de disco, é uma artrose, é uma tendinite. Outra coisa é o que eu chamo de apresentação clínica. O que é apresentação clínica? Eu, na minha avaliação, vou avaliar e vou identificar qual estrutura que está alterada e está sendo a causa da dor do meu paciente. E, às vezes, a estrutura que está alterada não está relacionada ao diagnóstico médico. Vou dar um exemplo. Um paciente, ele chega para você, né, com uma queixa de dor lombar, que irradia para glúteos, membros inferiores, vai até no meio da panturrilha. Aí ele já passou pelo médico, pelo ortopedista. O ortopedista já pediu lá o exame de imagem. E aí fez o exame de imagem. Na conclusão do exame de imagem veio que o paciente apresenta lá várias alterações no disco intervertebral e tal. E aí a conclusão vem como uma hérnia de disco. Só essa informação, então se você pegar essa informação, esse diagnóstico médico do paciente como hérnia de disco, só isso não é suficiente para você se basear e passar o prognóstico para o paciente. Não dá para você se basear somente nesse diagnóstico, hérnia de disco lombar, e em cima disso você basear o seu tratamento e o prognóstico do seu paciente. Quantas sessões, o intervalo entre as sessões e qual o tempo de tratamento. Por quê? Porque tem alguns pacientes que chegam com diagnóstico de hérnia de disco de imagem. Se você pegar o exame de imagem, uma ressonância do paciente, por exemplo, vai estar lá mesmo, vai estar mostrando lá que ele tem mesmo uma hérnia de disco. Mas se você é um profissional que sabe avaliar, quando você vai fazer a sua avaliação, o seu exame clínico, colher informações do comportamento da dor do seu paciente, e no exame físico, quando você vai aplicar testes e ver o comportamento da dor também no paciente, né? Tanto no exame clínico quanto no exame físico, você acaba descobrindo que os sintomas dele pode não estar relacionado àquela alteração, àquela hérnia de disco lombar. O paciente até tem uma hérnia de disco lombar de imagem, mas quando você vai fazer a avaliação dele, ele não tem sintomas radiculares. Então, isso significa o quê? Que aquele paciente que chegou com o exame de imagem de uma hérnia de disco, a dor dele não está sendo causada por aquela hérnia de disco. A dor dele está relacionada a alguma alteração mecânica. Aquela dor que ele sente na lombar irradiada para membros inferiores, que vai até a panturrilha, e eu vejo muitos profissionais falando assim para mim: meu paciente chegou com problema no ciático, chegou com dor no ciático, né? Os pacientes têm esse hábito, mas porque eles são leigos, mas eu vejo muitos profissionais cometendo esse erro. O paciente chegou com dor na lombar irradiada para glúteo e membro inferior, o próprio profissional fala assim: meu paciente está com dor no ciático. Então você já rotula o seu paciente com dor no ciático. Você rotula todo paciente que chega com queixa de dor lombar irradiada para membro inferior como dor no ciático. E o que é dor no ciático, né? O que é dor no ciático? O paciente tem uma dor
no trajeto do nervo ciático. Mas até aí você tem que investigar. Será que está tendo compressão do nervo ciático lá na região da coluna? Será que o nervo ciático está sendo comprimido por alguma contratura muscular no piriforme? Ou não, ou às vezes nenhuma coisa nem outra. Pode ser que essa dor do paciente da lombar que irradia para glúteo e membros inferiores pode estar sendo uma dor mecânica por conta de uma obstrução articular, então por falta de um bloqueio, uma falta de movimento lá na articulação. Pode estar sendo causado, como eu falei, por uma contratura muscular. Pode estar sendo causado pela inflamação de um tendão, por estiramento de um ligamento, por desgaste articular. Tá? Então vão ter alguns pacientes que vão chegar para você com queixa de dor lombar irradiada para membros inferiores, com uma ressonância indicando uma hérnia de disco, mas quando você faz a avaliação clínica e o exame físico, você vai identificar que aquela dor não está sendo causada por uma compressão neural, não está sendo causada por uma hérnia de disco, está sendo causada por algum outro fator mecânico, que pode ser esses que eu falei: obstrução articular, contratura muscular, inflamação de um tendão, estiramento de um ligamento, aderência das estruturas, desgaste articular. Em compensação, tem outros pacientes que vão chegar para você com a mesma queixa de dor lombar irradiada para membros inferiores, com exame de imagem indicando uma hérnia de disco, e quando você faz o exame clínico e o exame físico, você confirma que realmente aquela dor dele está sendo causada por uma compressão neural, por uma compressão de raiz nervosa por conta de uma hérnia de disco. Então, vocês viram que aqui são dois casos que vão ter prognósticos diferentes. Por quê? Porque uma situação, paciente número 1 tem uma dor por conta de um fator mecânico e o outro paciente tem uma dor por conta de um envolvimento neural. Esses dois pacientes chegaram com um diagnóstico de hérnia, um diagnóstico médico de hérnia de disco. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que se vocês se basearem, usarem como critério na hora de determinar quantas sessões vocês vão passar para o paciente baseado no diagnóstico médico dele, vocês vão errar, tá? Então, a gente já viu aqui, que não pode usar, o número 10 aí como um número coringa de sessões e sair montando plano de tratamento com 10 sessões para todos os pacientes. Então imagina se você fosse no médico e o médico desse o mesmo anti-inflamatório para todos os pacientes. Esse anti-inflamatório funciona, então vamos dar esse aqui para todos os pacientes. Não, você precisa individualizar cada caso e saber determinar o número de sessões para cada caso, para cada paciente. Não pode chutar, você não pode aleatoriamente chutar o número de sessões, olhar para o paciente e falar, eu acho que para você é 3, para você é 5, para você é 10. Você precisa ter um critério para isso, tá? Porque senão o paciente não vai sentir confiança em você. Terceiro, você não pode usar como critério, então, primeiro você não pode usar o 10 como coringa. Segundo, você não pode determinar números aleatórios sem ter critérios. E terceiro, erro aqui que eu falei para vocês é usar como critério, se basear na hora de definir o número de sessões, o exame de imagem e o diagnóstico médico do paciente, tá? Então, porque eu mostrei para vocês aqui uma situação, duas situações onde os dois pacientes chegam com o diagnóstico de uma hérnia de disco lombar, chega com um exame de imagem que mostra uma hérnia de disco lombar, mas quando você avalia, você vê que um paciente
a dor dele não está sendo causada pela hérnia de disco de imagem, né? A dor dele está sendo causada por alguma alteração mecânica. E o outro paciente, ele realmente tem uma compressão nervosa, né, causada por essa hérnia de disco. E aí, nesses dois casos, o prognóstico vai ser muito diferente, porque o paciente que tem uma dor, que tem a dor sendo causada por um fator mecânico, ele vai precisar de menos sessões. É um paciente que evolui mais rápido. Em regra geral, tirando as especificidades de cada paciente, mas de regra geral, é um paciente que vai precisar de menos sessões. Já o paciente que tem um envolvimento neural, que tem uma compressão nervosa causada pela hérnia de disco, ele precisa de muito mais sessões. Alguns pacientes com hérnia de disco, com estenose, né, que é também quando tem a compressão de raiz nervosa por algum material, né, que tá lá comprimindo, pode ser por um osteófito, né, que tem um estreitamento do canal medular e comprime o nervo. Situações onde tem compressões nervosas, como uma hérnia de disco, uma estenose, o prognóstico do paciente às vezes chega a demorar 6 meses. Às vezes um paciente desse, você já tem que falar para ele que o tratamento dele pode demorar 6 meses. E aí, com esse paciente, se você tá falando para ele 10 sessões, né, você tá minimizando muito a gravidade desse paciente. Então, você vai falar para ele 10 sessões e 10 sessões ele vai estar começando a melhorar. Porque a hérnia de disco a gente precisa desse tempo, a evolução natural da doença colabora, tá? Então leva muito mais tempo. E agora, de repente, um paciente que é mecânico, alteração mecânica, você tá falando para ele 10 sessões e ele, né, poderia estar melhorando em 3, 4 sessões, e quando você fala 10, às vezes ele se assusta, ele não quer fazer, ou 10 sessões para ele não consegue pagar, mas 3, 4 ele poderia. E você conseguiria resolver o problema dele com 3, 4 sessões, ele ficaria feliz, você resolveria o problema dele e todo mundo sairia ganhando. Então, tá vendo a importância de vocês saberem, né, de vocês terem esse discernimento de individualizar cada tratamento, né, e saber usar critérios corretos na hora de passar o prognóstico para os seus pacientes. E para isso vocês precisam ganhar segurança. Por mais que muita gente às vezes está começando agora, não tem ainda, né, um grande número de atendimentos e não tem ainda essa segurança, vocês precisam buscar sempre muito conhecimento, estudar muito, buscar conhecimento e na prática e praticar também, para vocês ganharem experiências e conseguirem cada vez mais individualizar esses tratamentos e na avaliação de vocês já vão começar a identificar, e aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vou dar uma sugestão para vocês na hora de de calcular quantas sessões vão ser necessárias. Então, o erro, né, que muitos profissionais cometem é se basear nesses falsos diagnósticos dos exames de imagem, como uma hérnia de disco, que eu acabei de citar para vocês, outros falsos diagnósticos que podem chegar para vocês. Às vezes o paciente chega lá para vocês com uma dor no joelho e ele já procurou o médico e ele veio com um diagnóstico de artrose. Só que esse mesmo paciente, ele tem artrose nos 2 joelhos. Só que um joelho dói e o outro não. Ou então o paciente às vezes vem com um diagnóstico, com uma dor e limitação na amplitude de movimento de ombro. Aí ele já passou no médico, fez exame de imagem e veio com o diagnóstico de lesão, ruptura do tendão do manguito rotador. Só que ele tem lesão nos 2 ombros. Só que em um ombro ele tem dor e limitação e no outro não. Ou então o paciente vem com um diagnóstico de capsulite adesiva. E aí capsulite adesiva é quando você vai pedir para ele avaliar lá a amplitude de movimento dele na posição em pé.
ele tem ele não passa de 90 graus de amplitude de movimento de ombro. Só que quando você deita ele consegue elevar totalmente esse ombro. Ué, mas um paciente com capsulite adesiva não interfere ele estar em pé ou estar deitado. Se realmente fosse uma capsulite adesiva verdadeira, a causa da limitação da amplitude de movimento do ombro dele, tanto em pé quanto deitado, ele teria restrição. Então, provavelmente tem outras estruturas envolvidas causando essa limitação que não a capsulite adesiva, que foi o que saiu no exame de imagem. Por isso que vocês precisam saber avaliar e diagnosticar o paciente de vocês sem se basear nos exames de imagem, sem se basear no diagnóstico médico que o médico determinou lá para ele. Porque se você se basear nisso, isso pode comprometer o seu tratamento e comprometer também o prognóstico que você vai passar para o paciente. Quando você não sabe qual é a apresentação clínica, né? A apresentação clínica é o quê? Você fazer a sua avaliação e ver quais são as estruturas que realmente estão alteradas e que estão sendo a causa da dor daquele paciente. Que, como eu falei, pode ser uma obstrução articular, pode ser um desgaste articular, pode ser uma lesão de tendão, pode ser o estiramento de um ligamento, pode ser uma contratura muscular, pode ser uma diminuição lá na mobilidade articular, pode ser, né, várias situações que estão por trás de um diagnóstico médico, hérnia de disco, artrose, capsulite, né, e que você precisa saber avaliar e identificar através de uma avaliação minuciosa. Aí sim você vai ter condições de ser assertivo na hora de passar o prognóstico para o seu paciente, na hora de falar para ele quantas sessões ele precisa, qual o intervalo entre as sessões e quanto tempo vai durar esse tratamento e o que ele pode esperar desse tratamento, tá? Então é muito importante que vocês sejam capazes de avaliar e chegar numa conclusão de qual é a apresentação clínica do paciente, ou seja, quais estruturas estão alteradas e sendo a causa da dor, da limitação, do desconforto do seu paciente. Não é se baseando no exame de imagem, nos testes ortopédicos e nem no diagnóstico médico. Também não é escolhendo 10 como número coringa para indicar para todo mundo e também não é chutando sem critérios. Então, a partir do momento... Deixa eu tomar uma água. Então, a partir do momento que você conseguiu avaliar o paciente e você conseguiu chegar numa apresentação clínica, né? Qual é? Você vai lá, você pega várias hipóteses de diagnóstico, vai fazendo através de um diagnóstico diferencial a exclusão do que provavelmente não é, chega lá nos mais prováveis diagnósticos. Aí você vai aplicar alguns testes para confirmar ou para excluir até você chegar no mais provável. A partir do momento que você chegou lá na hipótese de diagnóstico mais provável, aí vai ficar mais fácil, né? E aí você vai usar alguns critérios para você determinar quantas sessões vão ser necessárias. Então vamos lá, ó. O mesmo paciente, né? O paciente chega com aquela queixa de dor lombar irradiada para membros inferiores. Vamos pegar um exemplo, né? Do paciente que chega com uma queixa de dor lombar. Essa dor lombar ele fala que irradia para a região posterior, para glúteos, para posterior de coxa e vai até lá na metade da panturrilha. Quando você colhe lá as informações no exame clínico, você descarta possibilidades de uma doença subjacente grave, você vai questionar lá no exame clínico qual é o comportamento da dor, se é uma dor de caráter mais mecânico, inflamatório,
que hora que ele sente mais dor, o que que piora, o que que melhora, né? Todo aquele passo a passo que eu ensino para vocês numa avaliação que a gente não vai entrar agora nesse detalhe hoje. Então, o paciente chegou lá com queixa de dor lombar irradiada para membros inferiores. Você no exame físico identifica, né, uma referência, pega uma referência. O paciente tem uma limitação de amplitude, uma dificuldade, né, na hora de fazer uma flexão para lombar. Então, ele, né, vai fazer a flexão na lombar, você pede para ele ir arrastando as mãos assim na coxa, ele não consegue chegar nem lá no joelho. Aí você já colheu informações no exame clínico, no exame físico também você descarta o envolvimento neural, né? Então você avaliou lá exame clínico, exame físico, viu que ele não tem envolvimento neural, chegou à conclusão de que é somente um problema mecânico, tá? Então essa é uma situação. Paciente com dor lombar irradiada para membros inferiores e uma referência que você colhe é limitação para flexão da lombar. Descartou envolvimento neural, chegou à conclusão que é um problema só mecânico. Aí você vai lá, deita o paciente e vai aplicar uma massagem Life. Você aplica uma massagem Life enquadrado lombar, glúteo médio, piriforme, paravertebrais, isquiotibiais, até lá, sóleo e gastrocnêmio. E depois, no final dessa primeira sessão, o paciente levanta da sua maca e ele fala assim para você: nossa, tô bem melhor. Aí você fala, vamos ver então. A gente pegou como referência, né, a flexão lombar, que você tava com muita dor e limitação e você não conseguia passar as mãos ali do joelho. Aí quando você vai retestar essa referência, o paciente já tá conseguindo inclinar muito mais o tronco, ele já chega ali no meio da perna, né? Então, melhorou essa referência mecânica. E aí você pergunta pra ele, e a intensidade da dor? Você tinha me falado que quando você chegou aqui a dor era 8, e agora? Não, agora, nossa, minha dor tá um 3. Então também melhorou a referência sintomatológica. E aí a dor dele antes, né, antes de você aplicar essa massagem, a dor dele ia mais ou menos até lá na panturrilha. Depois que você aplicou a massagem, já na primeira sessão, essa dor, ela centralizou e ela tá localizada mais só aqui na lombar, né? Então ela centralizou. Então, um paciente que já na primeira sessão, né, depois de você ter feito uma avaliação, ter identificado que a causa da dor dele era somente mecânica, que não tinha envolvimento neural, aí você vai, aplica uma massagem Life nos músculos ali da região lombar, que podem irradiar dor para membro inferior. E no final de uma primeira sessão, ele já levanta da sua maca com uma melhora nas referências mecânicas, referências sintomatológicas, apresenta uma centralização da dor. Esse é um paciente que tem um bom prognóstico, tá? Então, essa é a dica que eu já quero dar para vocês já saírem aplicando com seus pacientes. Quando vocês atendem o paciente pela primeira vez, primeiro, se você identifica que a dor dele é um problema mecânico e não tem envolvimento neural, significa que é um paciente que vai melhorar rápido. Se esse paciente mecânico, já na primeira sessão, ele tinha uma intensidade de dor 8, caiu para 13, então ele teve uma melhora de mais de 50% das queixas dele já na primeira sessão, é um paciente também que vai melhorar rápido, né? Então ele tem uma dor mecânica, teve uma boa melhora, uma melhora de mais de 50% já na primeira sessão. Esse é um paciente que tem um bom prognóstico e que muito provável, com 5, 6 sessões no máximo, você já vai conseguir tratar ele. Então 5, 6 sessões, se você fizer atendimento 2 vezes na semana, em 14 ou 21 dias, esse paciente já vai apresentar a melhora do desconforto. E aí você não precisa indicar para ele 10, porque às vezes você indicar 10 pode ser um obstáculo para ele estar fechando um plano de tratamento com você. Então você pode, num caso desse, paciente com dor mecânica, que na primeira sessão ele já melhora, né, os sintomas e as referências mais de 50%, é um paciente que você pode fazer um plano de tratamento com 5 ou 6 sessões,
Realizar 2 vezes por semana, que em 2 a 3 semanas, de 14 a 21 dias, ele já vai estar melhor. Porque os pacientes, hoje, né, as pessoas querem respostas rápidas. Então, se você for capaz de gerar para os seus pacientes resultados surpreendentes em poucas sessões, isso vai fazer com que ele te enxergue cada vez mais como referência e como autoridade. E aí, você curou esse paciente, você pode até orientar para ele, olha, o ideal é que você fizesse agora uma manutenção, né? Depois que você termina o tratamento, seria ideal que você fizesse uma manutenção, mas agora você não precisa vir mais toda semana, 2 vezes na semana, você pode vir aqui a cada 15 dias, 1 vez por mês, para você fazer essa manutenção, tá? Então, essa é a dica que eu quero dar. Paciente mecânico que já melhora 50% aí na primeira sessão, 5 ou 6 sessões já são suficientes. Por outro lado, se na sua avaliação você identificar que o paciente tem um envolvimento neural, que tem uma compressão, que a dor dele está relacionada a uma compressão de raiz nervosa, o prognóstico para esse paciente pode ser de até 6 meses para ele ter uma melhora do quadro, tá? E aí, dependendo se ele tiver uma compressão nervosa por uma hérnia de disco, por uma estenose, além das técnicas de massagem, você vai ter que indicar para ele também, caso você não trabalhe com essa parte, né? Você vai ter que associar às massagens exercícios terapêuticos para diminuir a compressão sobre esse nervo. Outros casos em que você vai precisar indicar um número maior de sessões caso você identifique que o seu paciente, ao invés de ter um padrão de dor mecânica, ele tem um padrão de dor inflamatória. E como que diferencia um paciente que tem um padrão de dor mecânica de um padrão de dor inflamatória? O paciente com dor mecânica é aquele paciente que normalmente ele acorda sem dor depois de um período de repouso. Ele acorda sem dor, mas ao longo do dia, conforme ele vai fazendo as atividades, vai fazendo os movimentos, vai, né, tendo sobrecarga, a dor vai aparecendo e ela tá pior no final do dia. E o paciente com dor inflamatória é normalmente aquele paciente que já acorda com dor e rigidez, porque como ficou em repouso, né, diminuiu a circulação no local, então gera mais dor e rigidez. Aí ele passa a manhã com essa dor e essa rigidez, e conforme ele vai se movimentando, né, alguns pacientes com dor inflamatória, conforme se movimenta, a dor melhora, mas outros pacientes com dor inflamatória, conforme ele se movimenta, a dor piora, né? Tudo que ele faz piora, nada alivia, e a dor, ele acorda à noite com a dor, tá? Então, o paciente com dor inflamatória, ele já acorda com dor, passa com dor o dia todo. Quando ele faz movimento, piora, nada alivia, e a dor acorda ele no meio da noite. Esses, no caso de pacientes com dor inflamatória, são pacientes que você precisa indicar mais sessões, tá? Porque é um paciente que você vai ter que fazer uma exposição gradual à carga, você não vai poder chegar já na primeira sessão e colocar muita carga com ele, você vai ter que aos poucos aumentando essa carga e evoluindo aos poucos, então você precisa de mais tempo. Outros casos que o paciente necessita um número maior de sessões. Se você identificar que o seu paciente apresenta sensibilização central, lembra? Já expliquei várias vezes aqui para vocês. Paciente com sensibilização central, eles apresentam hiperalgesia, ou seja, uma resposta aumentada ao estímulo de dor. Qualquer estímulozinho para eles já é uma dor muito grande. E é um paciente também que apresenta alodínia, então eles ficam doloridos a qualquer estímulo. Então, o paciente com sensibilização central é aquele paciente que tem dores muito difusas. Ai, dói o ombro esquerdo, dói a lombar, dói o joelho direito. Eles não têm um padrão de dor referida, e a dor também não segue o trajeto de dermátomos e miótomos. Então, ele tem uma sensibilização central. O sistema nervoso central dele está muito irritado,
Então ele tem muitas dores. Então ele é um paciente que você também vai levar mais tempo, porque você vai ter que fazer essa exposição gradual e em muitos casos você precisa saber identificar isso e encaminhar ele para um médico, que pode ser um psiquiatra, um fisiatra, para estar acompanhando essa questão da sensibilização central junto com o medicamento. Porque se o paciente não toma o medicamento para regular essa disfunção no sistema nervoso, cada vez que ele vai na sua sessão, cada vez que ele faz uma terapia com você, ele fica muito dolorido nos dias seguintes. E aí você não consegue evoluir. Porque a gente precisa dar o estímulo, né, através do toque, só que como o paciente é muito sensibilizado, aquele estímulo, né, aquele toque, para ele vira uma dor e ele passa os dias seguintes muito dolorido e você fica lá patinando. E aí você precisa identificar e encaminhar ele, e esse também é um caso de um paciente que você precisa de mais sessões. Pacientes também têm bandeira amarela. Pacientes com crenças limitantes, pacientes que têm dificuldade de enfrentamento, pacientes que já fizeram tratamentos anteriores e não tiveram resultado, pacientes que não acreditam muito nesse tipo de tratamento, são pacientes também que você vai precisar de mais sessões, tá? E nesses casos também você às vezes precisa encaminhar o paciente para uma terapia, um psicólogo, para estar trabalhando essas questões emocionais, porque senão isso pode bloquear a melhora dele, tá? Então essas dicas que eu queria deixar para vocês. Então só pra gente resumir aqui. Primeira coisa, não use, né, como critério para você definir quantas sessões vai indicar para cada paciente um número coringa, que é o número de 10 sessões, como algumas pessoas inclusive falaram nessa live. Indico 10 sessões para todo mundo, e aí se o paciente fizer as 10 não melhorar, eu falo que ele precisa mais. Se ele fizer 5 e tiver melhor, eu uso as outras como manutenção. Não façam isso. Segundo, não indiquem aleatoriamente número de sessões sem que você tenha, né, um critério para se basear, um chutômetro. Não fica chutando. Aquela faz 5, aquela indica 10, aquela eu vou indicar 12, também não é assim. Terceiro, não se baseiem, cuidado, né, na hora de passar o prognóstico, o número de sessões com falsos. Cuidado na hora de passar o prognóstico com falsos diagnósticos. Então, não se baseiem em exames de imagem na hora de passar para os pacientes de vocês o número de sessões. Então, o que vocês precisam fazer? Saber identificar se a dor do seu paciente é uma dor de caráter mecânico, se é uma dor de caráter inflamatório, se tem envolvimento neural ou não, se ele tem sensibilização central ou não, se ele tem crenças limitantes. Então, paciente, de regra geral, paciente com dores que você avalia e chega à conclusão, né? Que você determina a apresentação clínica dele, que você determina que o problema dele é uma dor de caráter mecânico, que é isso, e isso vão ser assim, praticamente 80% dos pacientes de vocês. Paciente com dor de caráter mecânico e que melhora mais de 50% já na primeira sessão, esses são pacientes que com 5 a 6 sessões realizadas 2 vezes por semana, né, num tempo aí de 14 ou 21 dias, ele já vai estar melhor. Agora, quais são os pacientes que você vai precisar trabalhar mais do que 5 ou 6 sessões para ele ter uma melhora? Pacientes que têm envolvimento neural, compressão nervosa por hérnia de disco ou estenose, esses são pacientes que o tempo de tratamento pode levar até 6 meses. Pacientes que têm uma sensibilização central, pacientes que têm uma dor de caráter inflamatório, pacientes que têm crenças limitantes, são algumas situações onde o paciente vai precisar sim de mais sessões, tá? E aí vocês podem estar me perguntando, Natália, mas como que eu vou garantir para o meu paciente que
que aquele número... Então, esses são os critérios que vocês precisam usar na hora de definir o número de sessões e passar um prognóstico para os seus pacientes. Mas, Natália, como que eu vou garantir para o meu paciente que com aquele número X de sessões ele vai melhorar? Aí, o que eu sempre vou falar para vocês, o que eu sempre falo para os meus pacientes, tá? Toda vez que eu atendo um paciente, vou fazer uma avaliação, faço exame clínico, faço exame físico, faço a palpação, né? Sento com ele e vou passar para ele o prognóstico de quais técnicas, explico para ele quais são as alterações que estão sendo provavelmente a causa da dor dele, qual é o possível, né? A provável hipótese de diagnóstico dele. Vou passar para ele quais técnicas seriam usadas, como essas técnicas vão atuar para melhorar aquele desconforto. Aí eu vou passar o número de sessões, a frequência, né, por semana e o tempo de tratamento. Então eu sempre falo para o meu paciente assim, mas eu defini, né, eu quero que vocês entendam que eu defini o número de sessões para ele baseado em tudo que eu falei agora para vocês e não chutando e não usando 10 como número coringa. Mesmo assim, eu falo para o meu paciente o seguinte: olha, não existe uma fórmula mágica onde eu alimento essa fórmula com as suas informações e ela me dá precisamente quantas sessões serão necessárias para o seu caso. Baseado no meu conhecimento, baseado nas informações da minha avaliação clínica, do meu exame físico, nas características da sua dor, né? Baseado em tudo isso, eu acredito que com tantas sessões a gente vai conseguir a melhora do seu desconforto. Porém, cada organismo reage de uma forma. Cada paciente tem as suas vivências, as suas crenças. Pode ser que a gente comece o tratamento e se a gente vê que não está melhorando, a gente vai parar e eu vou precisar repensar e reavaliar. Será que a hipótese de diagnóstico que eu propus lá no início está correta? Será que a técnica que eu estou usando é a mais indicada? Ou a gente pode até chegar, falando para o paciente, ou a gente pode até chegar à conclusão de que a técnica que eu utilizo não está sendo a melhor e a mais indicada para o seu organismo. Pode acontecer. O que estatisticamente, 80% dos meus pacientes apresentam a melhora dos sintomas. Mas tem 20% que não responde. Por quê? Porque, como eu falei, não tem uma fórmula mágica, cada organismo reage de uma forma, cada paciente tem as suas vivências, suas crenças, suas limitações. Eu vou depender muito da sua colaboração, mudando hábitos de vida, porque senão não adianta nada eu vir aqui soltar, liberar o seu músculo se você vai lá e senta errado no sofá e fica muitas horas no computador sentado de forma errada, se dorme da forma errada, né? E também a gente pode chegar à conclusão de que a minha técnica não é mais indicada para você. Então, já na avaliação, eu já deixo claro isso para o meu paciente. Quando eu sento com ele para passar todo esse prognóstico, eu falo para ele que eu vou, antes de passar para ele o plano de tratamento, eu já falo assim para ele, olha, eu vou matar 3 objeções antes de passar o plano de tratamento, né? Primeiro, que esse tratamento é um investimento, porque eu cobro um valor diferenciado, porque o meu objetivo é atender pacientes com qualidade e não quantidade. Já passei dessa fase de ter atender volume de paciente. Hoje eu atendo poucos pacientes com qualidade. Então, o meu tratamento realmente é um investimento, já para preparar o paciente para ele não se assustar. Segunda objeção explico para ele, né, que não existe uma fórmula mágica, tudo isso que eu falei para vocês, que 80% dos casos os pacientes melhoram, mas em 20% dos casos, né, pode acontecer do paciente não melhorar por tais e tais motivos que eu acabei de falar. E a terceira objeção que eu falo para ele que é um investimento,
que, né, a maioria melhora, mas que pode acontecer. E essa terceira é que não tem uma fórmula mágica na hora de determinar as sessões, que eu tô passando para ele um plano de tratamento com um número X de sessões, né, e que pode acontecer dele melhorar antes de tantas sessões, e a gente deixa aquelas sessões para manutenção, tá? Mas aí eu tô falando em cima de um número de sessões que eu defini com critérios e não um número que eu chutei. Então pode acontecer dele melhorar antes e a gente usar aquelas sessões restantes como manutenção, ou então pode acontecer dele fazer aquele tanto de sessões e ter uma melhora aí de 70%, 80% e a gente precisar de mais algumas para ele chegar a 100% da melhora, tá? Então são essas 3 objeções que eu sempre já deixo claro para o meu paciente na avaliação. Show? Eu vi que vocês mandaram aqui perguntas, adoraria responder todas elas, mas não vou conseguir responder todas. Então eu vou pedir para você que mandou alguma pergunta, anota essa pergunta para você não esquecer. E amanhã, terça-feira, às 20 horas, eu volto aqui para estar esclarecendo dúvidas. E aí amanhã você me manda essas suas dúvidas, entra aqui comigo ao vivo e a gente volta a conversar e eu respondo todas as suas dúvidas, tá? Então tô vendo aqui, Nara, chegar ao prognóstico é saber as limitações de cada patologia? Não, o prognóstico é você saber falar para o seu paciente quantas sessões, qual é a frequência, o intervalo entre as sessões, qual é o tempo de tratamento e qual são os possíveis resultados, tá? Isso que é o prognóstico. E você vai determinar esse prognóstico em cima das apresentações clínicas que você identificar na avaliação do seu paciente. Maria, você faz a avaliação em quanto tempo e você atende no mesmo dia? Eu falo sempre para vocês que a avaliação é a etapa mais importante do seu tratamento, então olha quantas informações vocês precisam colher. Então, a minha avaliação tem uma duração de 1h30, eu cobro por essa avaliação e nesse mesmo dia da avaliação eu já aplico alguma coisa para o paciente, até primeiro para testar como vai ser a resposta do organismo dele, já para ele sentir e conhecer também o meu método. Então eu já separo esse tempo da avaliação e já aplico. Lógico que não dá para fazer, né, uma sessão completa, mas já dá para proporcionar esse alívio para o paciente. Bom, eu sei que vão ter muitas perguntas aqui para cima e aí eu não vou conseguir responder todas. Então, por favor, anotem as dúvidas de vocês e voltem aqui amanhã, que amanhã eu tenho 1 hora para chamar quem quiser participar ao vivo, para quem quiser mandar suas dúvidas, para a gente poder estar esclarecendo tudo, tá? Agradeço a participação de vocês, é um prazer sempre estar aqui trazendo mais conhecimento, compartilhando um pouquinho da minha experiência para que vocês se tornem aí cada vez mais referência e tenham mais sucesso com os pacientes de vocês. Beijo, então. Amanhã a gente volta.